Temos entrevista importante aqui no CNN 360 para repercutir, analisar e nos ajudar a traçar prognósticos ou pelo menos perspectivas para uma eventual conversa de Lula com Donald Trump. E esta passagem do presidente brasileiro pela Assembleia Geral da ONU e o quanto a política exterior, a política externa se tornou um vetor importante nas disputas políticas aqui do país. Vamos conversar com Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Embaixador, muito boa tarde, sempre um prazer recebê-lo aqui no CNN 360. O senhor estava justamente numa audiência no Senado na terça-feira, no momento em que tanto o Lula quanto o Donald Trump fizeram seus discursos na Assembleia Geral da ONU, discutindo esta importância que a política externa ganhou nos debates mundo afora. Queria ouvi-lo, para a gente começar a nossa conversa, uma avaliação do senhor a respeito da participação dos dois líderes na Assembleia Geral da ONU e o quanto isso, esta notícia que veio durante o discurso de ambos, de que pode ocorrer uma conversa direta entre eles, ainda que por telefone ou por videoconferência, nesse atual contexto das relações entre Brasil e Estados Unidos. Obrigado, Yuri e Débora, pelo interesse. Olha, eu acho que o mundo mudou de tal maneira nesses últimos meses, que deixou para trás tudo que a gente viu e acompanhou desde o fim da guerra, em 1945. As instituições estão fragilizadas e os países hoje estão dependendo da vontade do mais forte, entendeu? Então, eu acho que o que está acontecendo com o tarifaço americano sobre todos os países, inclusive com o Brasil, vai obrigar o país a repensar o seu lugar no mundo, a maneira como a gente trata os problemas internos aqui, sempre com uma visão de médio e longo prazo, uma visão estratégica. Essa que é a necessidade, nós estávamos falando lá na Comissão de Relações Exteriores do Senado sobre isso. Quer dizer, o Brasil vai ter que se ajustar como todos os outros países estão se ajustando. E o que aconteceu agora nas Nações Unidas mostra a imprevisibilidade das situações, das consequências dessas políticas unilaterais. O Brasil, junto com a Índia, foi o país que mais foi punido com essas tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros, o que inviabiliza totalmente o comércio para esses produtos. Há algumas exceções, mas 30 e tantos por cento do nosso comércio está com essa tarifa de 50%. E eu acho que não há alternativa. Nós teríamos que fazer um gesto em relação à Casa Branca. O Trump é imprevisível, é tudo isso que a gente sabe, mas ele concentra o poder lá nos Estados Unidos. Então não adianta a conversação com o Departamento de Comércio, com a USTR, tem que falar com o Trump. E agora, depois de 8 meses, 9 meses de governo, finalmente os Estados Unidos fizeram um gesto de aproximação com o Brasil e eu acho que isso, as informações não são muito transparentes, mas isso foi resultado de uma pressão por parte de empresas, grandes empresas americanas, as Big Techs, e empresas brasileiras, porque não era possível que essa não comunicação entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca continuasse, porque estava prejudicando os interesses tanto das empresas americanas como dos interesses brasileiros. Assim, a ideologia foi deixada de lado para que o gesto pessoal, os humores do presidente Trump prevalecesse sobre a ideologia. E agora a gente espera que haja essa conversa dos dois presidentes para abrir a possibilidade de resolver essas tarifas, com negociação para rebaixar essas tarifas para produtos de interesse da empresa privada brasileira, tanto no agro quanto na indústria. Uhum. Uma boa tarde para o senhor, embaixador. Muito bom tê-lo aqui no nosso jornal. Bom, o senhor falou sobre a pressão comercial das empresas e falou também que neste momento, na sua avaliação, e é o que é mesmo, Donald Trump, ele deixa de lado pelo menos momentaneamente, a questão ideológica. Mas a gente sabe, primeiro, que ele é imprevisível, mas também é pragmático. Na sua avaliação, o quanto, embaixador, seria sustentável esse rumo
que Donald Trump tomou, porque se por um lado ele recebeu e cedeu à pressão comercial das grandes empresas, também está no cerne do apoio dele a questão ideológica, que ali, mesmo dentro do governo, tem um racha ali, né? O Departamento de Estado pressionando para que a questão ideológica se sobreponha à questão comercial. Na sua avaliação, embaixador, o quanto essa opção pelo comercial, pelo business, ela é sustentável? Olha, eu acho que vai prevalecer o interesse americano, entendeu? Vocês leram o discurso lá na ONU, o que ele escreveu, o Departamento de Estado escreveu, que era tudo ideológico, eram críticas pesadas contra o Brasil, a corrupção, a questão da informação, a voz das pessoas, a perseguição nos Estados Unidos. E tem uma frase que vocês, no final do discurso dele sobre o Brasil, que a imprensa não destacou muito. Ele diz que o Brasil vai mal e continuará mal se não se aproximasse dos Estados Unidos. Tudo isso era ideológico, entendeu? Do Departamento de Estado. Agora, de acordo com o interesse americano, o Trump mudou, deixou a ideologia no segundo plano para discutir o que interessa a eles, que são alguns produtos que estão fora e que estão acarretando o aumento do preço do produto lá nos Estados Unidos, a questão da pressão da inflação. Então, eles vão modificar isso, inclusive com as big techs, que eu acho que é o principal problema que a gente vai ter que enfrentar lá, são as big techs, entendeu? Junto com esses problemas, café e outros problemas que afetam os interesses da indústria americana e do consumidor americano. Então, ele cedeu pragmaticamente a esses grupos, entendeu? Agora, não quer dizer que a parte ideológica não continue. Então, sanções políticas a autoridades aqui no Brasil e tal, eu acho que elas vão ser, vai acontecer novamente. Agora, como você disse, ele é imprevisível. Então, até que ponto é uma garantia para todos os países os acordos que estão sendo assinados com eles? A gente não sabe, ele muda. Você viu o que aconteceu em relação à Rússia. No discurso da ONU, ele mudou de posição, estava apoiando o Trump, agora está apoiando o Zelensky. Então, eu acho que a gente tem que avançar nessas negociações para defender as empresas brasileiras que foram muito afetadas por esse tarifaço. E vamos sustentar isso de acordo com os interesses nossos. Agora, se ele mudar de posição, ele está mudando de posição de uma hora para outra, mas ele não vai mudar de posição contra o interesse americano, entendeu? E o interesse americano, em alguns setores, favorece os produtos brasileiros. Só pontualmente aqui, embaixador, então, a gente, na sua avaliação, Marco Rubio sai enfraquecido? Não, ele está negociando. Você vê, hoje se encontrou com o ministro do exterior da Rússia. Ele está forte lá. Agora, como eu disse, do ponto de vista do Trump, ele é pragmático, realista, quer sempre ganhar. Então, quando ele achar que o interesse dele ou o interesse americano são mais fortes que a ideologia, ele aplica o interesse dele e o interesse americano. Você vê o que acontece com a China. Eles prorrogaram por 90 dias. A China é um país comunista, um país como o Vietnã também, que negociou com eles e está feito o acordo. Nós vamos nos beneficiar de algumas exceções que eles colocaram lá, o café, o cacau, a manga, produtos tropicais e tal, porque não se beneficiaram até aqui, porque a gente não tinha o acordo. A gente tendo acordo, esses produtos vão passar a ter tarifa zero, entendeu? Para nós interessa isso. Eu acho que o governo brasileiro tem que colocar em primeiro lugar o interesse das empresas brasileiras, ser pragmático, realista e deixar a política interna no segundo plano. Isso que aconteceu agora. Até agora, a política interna, as eleições do ano que vem, prevaleciam sobre a decisão do governo de não conversar com o Trump. Agora mudou. O governo finalmente reconheceu que tinha que aceitar o gesto do Trump para favorecer as empresas brasileiras. Essa aqui eu acho a atitude correta. Embaixador, deixa eu trazer o Pedro Venceslau, nosso analista aqui de política, também quer participar da entrevista com o embaixador Rubens Barbosa. Pedro.
Boa tarde, embaixador. Seja bem-vindo. Embaixador, aquele encontro do Trump com o Lula, que durou 40 segundos, muito celebrado, ele foi de fato fortuito ou pode ter sido um encontro por coincidência, mas uma coincidência articulada nos bastidores, seja da diplomacia americana ou brasileira? É comum acontecer esse tipo de encontro entre chefes de Estado dessa maneira? Não, não é comum. E vocês viram, eu estou me referindo ao discurso dele lá na ONU. O discurso dele, feito pelo Departamento de Estado, tinha críticas muito duras, críticas pesadas ao governo brasileiro, ao regime brasileiro, como eles chamam, né? Então, nós vimos lá. Agora, a informação que eu não tenho os detalhes, mas a informação que eu tenho é que houve, sim, gestões de empresas americanas que eu imagino que sejam as Big Techs, porque esse vai ser o principal ponto da conversa do Lula com o Trump. De um lado americano, as Big Techs, do outro lado, grandes empresas brasileiras que têm investimentos pesados nos Estados Unidos, eles fizeram chegar à Casa Branca, se não diretamente ao Trump, o interesse americano para reverter essa posição, porque o interesse deles estava sendo prejudicado por essa posição do Brasil de não querer conversar por causa da ideia de que haveria pressões políticas sobre o Brasil. Quando desapareceu isso, porque o discurso foi colocado de lado, e o Trump, na conversa rápida que teve com o Lula, e depois, quando falou fora do texto, ele não se referiu a nenhum problema político, ele só se referiu à questão comercial. Então, eu acho que houve sim, o governo brasileiro possivelmente não vai admitir, e aconteceu a mesma coisa com o Mauro Vieira, né? O encontro dele fora da agenda, fora do Departamento de Estado, também foi conseguido através das gestões de uma empresa brasileira que tem negócio lá nos Estados Unidos. Se repetiu a mesma coisa. Eu acho que é importante. Hoje o setor privado tem que ter essa posição mais proativa, entendeu? Para defender os seus interesses. E os americanos fazem isso e a gente está começando agora a fazer isso também. Embaixador, levando em conta a sua experiência, o senhor serviu tanto na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, também em Londres, na Inglaterra, tem muita experiência justamente no trato entre diversos corpos diplomáticos, preparação de visitas de Estado, etc. Que tipo de cenário, ou o que a gente pode imaginar que está se passando na cabeça dos seus colegas diplomatas brasileiros e também dos diplomatas americanos para preparar esta conversa, que ainda não temos clareza se vai ser por telefone, por videoconferência, e diante desse cenário de imprevisibilidade da parte de Donald Trump e desta busca do presidente brasileiro, de Lula, de querer sentar à mesa de negociação da forma como ele construiu a sua trajetória, desde o movimento sindical, de negociar ali, na base do quid pro quo, ali no termo americano, né? De você oferece isso, eu consigo oferecer aquilo e com isso a gente chega a um acordo. Como é que o senhor vislumbra os preparativos? O que o senhor imagina que esteja acontecendo para esses preparativos, para que essa conversa seja bem sucedida para ambos os lados? Olha, eu acho que a agenda está muito clara, né? Nós vimos as conversas do vice-presidente Alckmin com o Departamento de Comércio, com o USTR. O ponto principal, como eu disse, na minha visão, vai ser a questão das Big Techs, do lado americano, do interesse americano. E nós ouvimos, né? Vocês reportaram, o ministro Geraldo Alckmin informou que manteve 2 reuniões com as Big Techs aqui no Brasil, que foi definida uma agenda, né? Então, o primeiro item da conversa deles vai ser, a minha visão, os Big Techs, e a agenda já está discutida pelo governo e pelo setor privado americano. Agora, o presidente Lula vai ter que dizer para o Trump como é que vai ser a resolução dos pontos, né? Que tem que ver com a questão impositiva, né? Com impostos que o Brasil quer colocar nas Big Techs, a questão da responsabilização delas por coisas publicadas na Big Tech, como é que isso vai ser operacionalizado? Então, esse ponto de grande interesse americano, eu acho que está
com uma agenda bem clara, bem definida. Então, ninguém vai ter que inventar nada, aí já está negociado. O segundo ponto, do nosso ponto de vista, vai ser a redução desses 50% para 25% ou menos de 25%, né? E aumentar a lista de exceções para zero de tarifa. Essa também é a prioridade nossa, era o que o Alckmin estava negociando. O terceiro ponto vai ser a discussão que já está sendo investigada na seção 301 também, sobre questões relacionadas com barreiras não tarifárias que os Estados Unidos dizem que estão sendo aplicadas com relação a produtos de exportação deles. Quer dizer, cotas, barreiras burocráticas, enfim, o que está nesse capítulo. Essa questão, mais os outros pontos que estão na investigação 301, a questão da propriedade intelectual, patentes, isso vai ser discutido também. E, em termos de produtos, o ministro Alckmin tem repetido que dos 10 principais produtos de exportação dos Estados Unidos para o Brasil, só 2 têm tarifas. Esses 2 produtos, um é o etanol, o outro eu não sei qual seja, mas esses 2 produtos vão ser objeto de conversa muito direta entre os 2 presidentes. Então, eu acho que a agenda, mantida a prioridade comercial do ponto de vista americano e do ponto de vista brasileiro, é mais ou menos essa que eu coloquei aí. Não tem surpresa nessa negociação. Excelente conversa. Olha, quero te agradecer imensamente. Nós conversamos com o Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Muito obrigada por essa entrevista, embaixador. Muito obrigado, Débora, Yuri e Pedro. Obrigado pelo interesse. Muito obrigado mais uma vez, embaixador Rubens Barbosa, também ao Pedro Venceslau, que nos acompanhou na entrevista aqui.